Oi, oi, minhas queridas! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Começando mais um vídeo por aqui. Para você que não me conhece, eu sou a Maria e tô aqui no YouTube trazendo conteúdo para vocês, compartilhando a minha rotina sobre vida cristã, sobre Jesus, sobre relacionamento, sobre casa, organização, enfim. E hoje eu vim compartilhar com vocês algo que o Senhor tem ministrado no meu coração e o Senhor tem falado muito comigo ultimamente sobre isso, né? E Jesus vai falar isso para os discípulos lá em Mateus 18, deixa eu ver aqui. Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino do céu? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, nunca entrareis no reino do céu. Portanto, quem se tornar humilde como esta criança, esse será o maior no reino do céu. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, recebe a mim. Eu não vou entrar no contexto, na explicação, mas eu vou falar mais sobre o que Deus falou comigo, né? Que não foi nem lendo o texto, né? Foi me lembrando do texto, porque eu já havia lido, já conhecia, né? Tem até um louvor que eu amo, assim, e que eu conheci esse louvor desde que eu era criança. Eu me lembro de cantar ele, de ouvi-lo, sabe? Eu queria compartilhar com vocês o que Deus tem falado comigo, né? Falei sobre o louvor, falei sobre o texto, só que Deus falou comigo assim, com a vida acontecendo, sabe? Não foi no momento, tipo assim, eu lendo o texto ou eu ouvindo o louvor, não estava nem lendo e nem ouvindo. Vocês vão entender. Foi num domingo de culto e a gente tava ali já, né, pronto pra começar o culto, já tinha ensaiado o louvor e eu tava sentada, né, esperando o culto começar no meu lugar. E aí o meu esposo veio e ele entregou bastante moeda, assim, foi bastante mesmo, pra um piazinho lá da igreja, né, que é muito especial pra gente, assim, que a gente tem um carinho muito grande. E ele pegou aquelas moedas, né, ele entregou pra ele, né, falou pra ele depositar lá no baúzinho de ofertas, né, na hora do louvor. Que era bastante mesmo, sabe, era um punhadinho assim, bem cheio, acho que um punhadinho assim, não sei, mas era bastante. E aí, eu me lembro que quando meu esposo entregou pra ele ficou assim, maravilhado, assim, nossa, quanta moeda, né, tipo assim, a cara dele de, uou, eu estou rico. Ele não falou naquele momento, mas tipo, a cara dele era tipo, eu estou rico. E daí ele foi e colocou aquelas moedas todas na cadeira e começou a contar. Ele não sabe contar, né, mas contar ali uma por uma. E aí ele olhou pra mim e falou: Malia, ele me chama de Malia, eu tô rico. Olha o tanto de moeda que eu tenho, eu tô rico, né? E falou e tudo mais. E naquele momento eu senti o Espírito Santo falar comigo, sabe? Assim, seja mais como ele. Ele não entende, é claro, mas na realidade que a gente vive hoje, as moedas têm um valor bem mínimo, assim, dá pra comprar muita pouca coisa, só se for muita moeda, mas né, um punhadinho assim, dependendo do valor das moedas, não dá pra comprar muita coisa. E a ingenuidade dele, sabe, de não saber a realidade ali e declarar, eu tô rico, né, eu sou rico, mesmo ele sabendo que ele depositaria todas aquelas moedas no baú ali de oferta. E o Senhor falou comigo sobre ser mais como as crianças, ser mais simples, sabe? A gente complica demais, a gente complica tudo, as coisas, às vezes elas são difíceis, né? Existem coisas difíceis, claro, mas às vezes a gente complica muito, sabe? A gente se preocupa demais. E o Senhor falou comigo naquele momento, sabe? Seja mais como Ele. Eu mostrei pra vocês no vídeo anterior, né? Hoje é quarta que eu vou liberar o vídeo pra vocês. E esse vídeo sai sábado. Então, no vídeo que vocês viram hoje, né? Que vai ser liberado hoje, eu mostro pra vocês o cachorrinho que a gente adotou, né? Que é o Jake. E ele ficou dentro de casa quase um mês, mais ou menos. Né? Ficou dentro de casa quase um mês, porque a gente tem outro cachorro. Ele precisava ser vacinado para ter contato com outro cachorro. E ele acabou tendo um probleminha ali, teve que tomar antibiótico e tudo mais, então estendeu mais ainda esse processo dele ficar aqui dentro de casa. Só que
Não é fácil, gente, ter um cachorro dentro de casa sem ele poder sair pra fora pra fazer as necessidades dele. Então ele tinha que ficar dentro de casa, a gente teve que adaptar ele com tapetinho e tudo mais. Só que, enfim, né? Ele acabava, a gente só soltava ele pela casa, porque como que ia deixar o cachorro só preso num cômodo, né? Não tinha como. E aí ele não fazia xixi no lugar certo, ele fazia xixi pela casa e pisava e saía andando. E, gente, eu só sei que a minha casa tava um caos, assim. Eu não vencia limpar. Eu não vencia limpar, porque se limpava daqui a pouco isso. E eu tinha dó de deixar ele só preso e tudo mais. E aí aquele cheiro de xixi. E aí eu tava ficando assim, enlouquecida. E com encomenda pra fazer, eu não conseguia dar conta de tudo. Aconteceu isso, né, e tal, e o senhor falou comigo, né, seja mais como uma criança. Eu olhei pra tudo aquilo que tava acontecendo, né, e pensei, como que a criança lidaria, como uma criança lidaria com um cachorrinho fazendo xixi dentro de casa? Ela nem ligaria com o cheiro, com a bagunça, sabe? Não é que eu tô dizendo que a gente tem que ficar com a casa suja e, enfim, não ligar pra nada. Eu estou dizendo que, às vezes, a gente se preocupa demais. Por quê? Porque aquela fase, ela ia passar, né? Foi um período de tempo, agora ele já tá lá fora, né? Ele já tá lá fora, ele transita aqui por dentro, mas ele tá ficando lá fora, ele não fica mais aqui dentro de casa. Essa fase já passou. E eu me estressei, passei raiva. Por quê? Por conta de nada, porque a fase já passou. Eu entendo que talvez eu queria controlar as coisas, sabe? As coisas que não estão no meu controle, eu quero controlar tudo e não dá pra controlar tudo. A gente não vai conseguir controlar tudo, não vai. Porque quem controla todas as coisas é Deus e a gente não tem esse poder. Deus é todo poderoso, Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Então ele pode controlar tudo. Eu não sou onipresente, onipotente e onisciente, mas às vezes a gente quer ser, né? Talvez inconscientemente a gente quer ser aquilo que Deus é. E não no sentido bom de ser parecida com Jesus, mas no sentido ruim mesmo. No sentido de querer ser aquilo que Deus é, de querer controlar as coisas, algo que pertence a Deus, sabe? E aí o Senhor falou comigo naquele momento, assim, eu me senti confrontada, sabe? A me levar ao arrependimento, de quebrar meu coração pro Senhor mesmo, de dizer assim que eu não posso controlar todas as coisas. Todas as coisas não estão nas minhas mãos, elas estão nas mãos de Deus. E às vezes a gente fica tão cansado, tão sobrecarregado, a gente pensa tanto, a gente se preocupa tanto, né? Quando o nosso Senhor diz pra gente não se preocupar, quando Ele diz pra gente levar até Ele as coisas e a gente se preocupa tanto, né? E eu tava refletindo também em como o Senhor fala com a gente, né? Como Ele fala através da palavra, mas como Ele fala através das coisas ao nosso redor também, através das situações. E que às vezes a gente acha que Deus não tá falando com a gente, né? Que talvez se eu estivesse ali olhando no celular, prestando atenção, né? Que às vezes a gente vive numa era tão conectado, né? A gente tá sempre conectado no celular, no Instagram, isso, fazendo aquilo, WhatsApp, conversando com alguém, e às vezes a gente não tá prestando atenção, a gente não tá vivendo aquele momento onde a gente está, sabe? A gente tá ali naquele ambiente, mas a gente não tá de fato. E o quanto é importante a gente prestar atenção, sabe? O quanto é importante a gente ter essa sensibilidade de ouvir, sabe? De prestar atenção nos detalhes. Às vezes a gente tá tão preocupado, a gente tá tão focado nos problemas, nas dificuldades, no que vai acontecer no futuro, que a gente não presta atenção no que a gente tá vivendo, né? E o fato dele ter olhado para aquelas moedas assim com tanta preço, sabe? Com, nossa, quanta moeda, sabe? Essa ingenuidade, essa humildade, sabe? De olhar pro pouco, né? Que na visão dele era muito, porque tinha muita quantidade, né? Ele se alegrou por aquilo que estava nas mãos dele, ele olhou para aquilo com gratidão, sabe? Ele apreciou aquilo, né? Nossa, olha só o que eu tenho, eu tô rico. E às vezes a gente deixa de perceber aquilo que está nas nossas mãos, a gente deixa de olhar para aquilo que nós estamos vivendo, porque nós estamos focados nos problemas, nas dificuldades, porque talvez somos nós recebendo essa quantidade de moedas. Mas ao invés de nós olharmos para a quantidade de moedas, nós olhamos para o valor que tem cada uma delas. E aí nós pensamos, poxa vida, mas não vai dar para comprar nada. E é para agradecer naquela situação, mas talvez nós estamos escolhendo reclamar, murmurar, olhar para as dificuldades, sabe?
E fazer isso vai tornar os nossos dias, as coisas mais difíceis, mais cansativas, mais pesadas, o fardo mais pesado. Quando a gente agradece ao Senhor e a gente compartilha com Ele aquilo que nós estamos passando, nós dividimos o fardo com Ele, nós entregamos o fardo para Ele, porque é isso que Ele diz para nós fazermos, né? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo. O quanto as crianças, elas são dependentes também, chama a minha atenção. Esse louvor que eu cantei para vocês, né? Quero ser como criança, te amar pelo que és. Voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Então, as crianças, na verdade, elas são dependentes e elas sabem que elas são dependentes, porque se elas estão passando por uma coisa de dificuldade, elas correm pro pai e pra mãe. Se elas se machucam, elas correm pro pai e pra mãe. Se elas precisam de algo, elas correm pro pai e pra mãe. Elas são dependentes e reconhecem que são dependentes. E nós somos dependentes de Deus, mas muitas vezes nós vivemos como se nós fôssemos independentes. Nós somos dependentes de Deus, mas nós não reconhecemos e muitas vezes não queremos reconhecer que nós dependemos dele, porque depender de Deus é reconhecer que eu sou fraca e Ele é forte, que eu não posso todas as coisas, mas que Ele pode, que eu não tenho todo o poder nem todo o controle, mas que Ele tem. Eu preciso dele, que eu dependo dele. E às vezes isso fere o nosso ego e a gente não quer reconhecer isso. É entender que nós precisamos dele, eu preciso dele, eu dependo dele. E isso muda tudo, sabe? Muda tudo, tudo, tudo. Porque aí, quando doer, quando as circunstâncias forem difíceis, você vai correr pro lugar certo. Eu queria compartilhar mais uma coisa com vocês. A semana passada foi uma semana, assim, cansativa demais pra mim. Uma semana difícil, sabe? Muito cansativa mesmo. Eu estava fazendo algumas coisas, tinha uma encomenda, enfim. E lidando com muitas coisas assim mesmo, muitas coisas que não vou compartilhar nesse momento com vocês, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, mas quem sabe futuramente. E eu tava muito cansada, mas muito cansada, assim, psicologicamente, mentalmente, eu estava cansada. E eu não fui pra ninguém, sabe? Eu não falei com ninguém, eu não desabafei com ninguém, eu não chorei pra ninguém. Eu simplesmente fui na força do Senhor. O Senhor me ajuda, me dá graça, me sustenta, me capacita. E foi uma semana assim que eu não conseguia parar pra sentar, pra ter um tempo digno, sabe? Assim, era uma oração, uma coisa assim, e uma palavra ali e tal, rápido, mas eu não conseguia sentar e mergulhar e ficar com ele. E aí no sábado eu fiz isso, eu me sentei e eu simplesmente fiquei em silêncio. Eu não disse nada, eu não chorei, eu simplesmente me calei, fiquei ali com ele. Eu disse: Senhor, eu tô aqui contigo, porque eu dependo de ti, eu preciso de ti. E aí passou o domingo e eu continuei dependendo da força dele. E aí chegou a segunda-feira e eu fui pro meu devocional. E aí eu chorei muito, 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 muito. Chorei aos pés do Senhor e contei pra ele, disse pra ele onde doía e o que tava acontecendo. E eu fui pro meu pai. Eu fui vulnerável no colo do meu pai. Eu disse pro meu pai que cuida de mim, do qual eu sou dependente, do qual eu preciso, necessito, do qual é supridor das minhas necessidades, cuida de mim, tá comigo o tempo todo, o meu pai. Eu fui pra ele e lá eu coloquei todas as coisas. E a palavra daquele dia eu vou ler pra vocês. Romanos 15. Que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz na vossa fé, para que transbordeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. E essa palavra me sustentou naquele dia e tem me sustentado durante essa semana, né? Segunda-feira, que foi ontem, hoje é quarta. E que o Deus da esperança vos encha de toda alegria. Então a alegria que vinha dele
Eu dependo dele, então a alegria que eu preciso é a alegria que vem dele. Se eu quiser alegria, se eu quiser sabedoria, se eu quiser amor, se eu precisar de graça, se eu precisar de tudo, eu posso ir até ele, pedir para ele que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz na vossa fé. Então, eu fui inundada da paz do Senhor nos dias difíceis, porque eu entendi o lugar onde eu tinha que ir, para quem eu tinha que falar, com quem eu tinha que estar, e que eu dependia dele, que eu precisava dele, que eu preciso dele todos os dias. Eu dependo dele. Não é fácil, claro, porque vira e mexe a gente tá querendo ser dependente, a gente tá querendo ser dependente não, ser independente, né? A gente tá querendo dar jeito, a gente tá querendo consertar, fazer do nosso jeito, da nossa forma, controlar tudo, mas que a gente possa ser mais como criança, ser mais leves, ser mais simples, olhar para as coisas com mais simplicidade, com mais leveza, olhar para o fato de que Deus está cuidando, Ele cuidou até agora porque Ele não vai cuidar mais. Ele está me vendo porque Ele não me veria mais, Ele me salvou antes porque Ele não estaria comigo agora. Sabe? É nos lembrar de fato das promessas do Pai. Quando a gente é mais como criança, a gente consegue conhecer mais do Pai. A gente consegue desfrutar mais do Pai, do que o Pai tem para nos dar, do que Ele tem para nos oferecer. A graça do Pai, a gente depende da graça dele. É na fraqueza que o poder dele é aperfeiçoado. É aonde tem fraqueza que o poder entra. E eu quero ser como uma criança, eu quero ser como criança e amá-lo pelo que ele é e não pelo que ele pode me dar, o que ele pode fazer. Não significa que é fácil, significa que é a coisa certa, significa que é a verdade, significa que é o que eu preciso, não que é fácil. Significa que é o que ele me chamou para ser. Ser como criança, ser simples, ser leve e depender dele, confiar nele. Que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo nos ajude, nos ensine a ser como crianças. Ele nos ajude a caminhar olhando para aquilo que nos dá esperança, para aquilo que nos enche de alegria, olhando para a palavra, olhando para o alvo que é Cristo, e dependendo do Senhor, entendendo que eu não consigo sem Ele. Sem mim nada podeis fazer, é o que vai dizer em João 15. Eu espero que você tenha sido abençoado, edificado, que você se permita depender do Pai. E o que é depender dele? É levar as coisas para Ele. Antes de reclamar, antes de temer. Ou talvez quando você estiver temendo, é levar para Ele dizer: Senhor, tá aqui. Eu não sei o que fazer, eu não sei como resolver, mas tá aqui. Isso é ser dependente, é isso que as crianças fazem. Quando um brinquedo quebra, elas pegam o brinquedo e correm para a mãe. Pai, mãe, quebrou meu brinquedo, o que eu faço agora? E chora, e o pai e a mãe conserta, entrega. E a criança sai feliz e contente. E quando algo quebrar, quando ela se machucar, quando algo não for como ela espera, ela vai correr de novo para os braços do pai, porque ali ela encontra solução, ali ela encontra descanso, consolo, talvez confrontamento, talvez essa criança vai precisar ser corrigida quando correr para os braços do pai, mas o pai sempre sabe o que é melhor para sua criança. E é isso, eu espero que vocês tenham sido abençoados, edificados. Compartilha com alguém esse vídeo para que o evangelho cresça, para que o reino expanda, para que nós possamos ser mais como crianças e amá-lo pelo que ele é e amá-lo pelo que ele sim pode fazer e pelo que ele faz, sim, mas principalmente pelo que ele é e pelo que ele já fez e pelo que ele já nos deu, que é Cristo, que é a nossa preciosidade, que nós possamos olhar para Cristo como o piazinho que eu contei pra vocês olhou para as moedas, nossa, eu estou rico. Que nós possamos olhar para Jesus e dizer, nossa, eu estou rica. Que o Senhor nos ajude, que Ele tenha misericórdia de nós. Que nós sejamos sim, assim. E é isso. Um beijo, que Jesus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!